Hoje vamos mergulhar na história de uma figura simplesmente impressionante, Ciro, o Grande. Ele não só forjou o maior império que o mundo já tinha visto até então, mas fez isso de um jeito que redefiniu completamente o que significava ter poder. E a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que uma pessoa consegue construir um império colossal não só na base da espada, mas com respeito? Vamos entender agora o método de Ciro. Então, para colocar um rosto nesse nome, esse aqui é o Ciro. Ele reinou sobre a Pérsia ali entre 559 e 529 a.C. E olha, ele foi muito mais do que um simples conquistador. Ele foi, na verdade, o arquiteto de um jeito totalmente novo de governar. Bom, para entender essa figura, a gente tem que começar pelo começo. E que começo! A história do nascimento dele, contada pelo historiador Heródoto, parece coisa de filme, de lenda mesmo. A história é inacreditável. O avô de Ciro, o rei Astiges, teve um sonho que dizia que o neto dele ia tomar o seu trono. Apavorado, o que ele faz? Ordena que matem o próprio neto, um bebê. Mas o destino tinha outros planos. Um servo, com pena da criança, desobedeceu e entregou o menino para ser criado por um pastor em segredo. Anos depois, já com 10 anos, a liderança natural dele era tão forte que acabou revelando quem ele era de verdade. E aqui vem a grande ironia da história, né? Ao tentar desesperadamente evitar o destino, o rei Astiages acabou criando as condições perfeitas para que ele se cumprisse. Ciro cresceu longe da corte, virou um líder por mérito próprio e aos 31 anos a profecia se realizou. Ele tomou o trono que, por direito e por medo, tinha sido negado a ele. Com o poder finalmente nas mãos, o próximo passo de Ciro seria um dos maiores e mais ousados feitos militares de toda a antiguidade. O alvo era a Babilônia, e não era qualquer cidade. A gente está falando de um verdadeiro colosso, o lugar mais poderoso e bem protegido do mundo na época. Era considerada impenetrável, um desafio que parecia impossível. E aqui a gente vê o segredo do sucesso dele. De um lado, a força bruta da Babilônia. Muralhas gigantes, fossos, comida para anos. Do outro lado, a inteligência de Ciro. Ele não foi para o confronto direto. Ele usou propaganda, espiões, ele foi minando por dentro a lealdade do povo com seus governantes. Basicamente, ele ganhou a guerra antes mesmo da primeira batalha. E a queda da cidade foi espetacular. Numa jogada de gênio, Ciro desviou o curso de um rio que entrava na cidade, criando um caminho por baixo das muralhas. O exército dele entrou enquanto os líderes da Babilônia davam uma festa, completamente alheios ao que estava acontecendo. A cidade mais forte do mundo caiu em uma noite, quase sem luta. Mas o que torna Ciro uma figura tão única não é só como ele conquistava, é o que ele fazia depois da conquista. E é nesse ponto que ele muda as regras do jogo da história. Ciro apresentou uma ideia que era, para a época, radical. Em vez de destruir, saquear e oprimir, ele preservava. Ele respeitava os costumes, as leis e, principalmente, a religião dos povos conquistados. Ele entendeu que respeito era uma ferramenta de governo muito mais eficaz que o medo. E, com isso, ele transformava inimigos em súditos leais. Essa tabela aqui mostra o tamanho da revolução que ele fez. Olha só a diferença. Os impérios antigos chegavam e destruíam tudo. Ciro preservava e integrava. Eles executavam os líderes locais, Ciro os mantinha no poder, como administradores. Eles exilavam povos inteiros, como os judeus na Babilônia, Ciro os libertou e mandou de volta para casa. Era uma forma de governar de deixar fazer, de não interferir. Uma inversão total da lógica da época. É claro que essa filosofia precisava de uma estrutura muito bem montada para funcionar. E Ciro criou uma máquina administrativa genial. Ele dividiu o império em províncias, com governadores locais chamados sátrapas. Criou um sistema de impostos super eficiente e investiu pesado em infraestrutura, como a famosa Estrada Real, que conectava o império de ponta a ponta. E, claro, mantinha um exército profissional de elite para garantir a paz. Tá, mas e aí? Qual foi o impacto disso tudo no longo prazo? Bom, o legado de Ciro vai muito, mas muito além do tempo em que ele viveu. Olha só como as ideias dele ecoaram pela história. Primeiro, o império dele sobreviveu muito tempo depois de sua morte. Depois, o próprio Alexandre o Grande, que séculos mais tarde conquistou os persas, era um grande admirador de Ciro. Ele adotou o mesmo modelo de governo.
A influência persa pode ser vista até na administração do Império Romano e muito mais tarde em elementos do sistema de justiça da Inglaterra. E este lugar aqui é o seu túmulo. Fica em Pasárgada, no atual Irã. É um monumento de uma simplicidade que impressiona e que resistiu por mais de 2 milênios e meio, um testemunho silencioso da grandeza dele. Dizem que a inscrição original na tumba era de uma simplicidade poderosa, sem títulos extravagantes, sem lista de feitos. Apenas a afirmação de quem ele era e o que ele fez. Eu, Ciro, o rei, um Aquemênida, construí isto. Ponto. E essa história toda nos leva a uma reflexão final que vale até hoje. O exemplo de Ciro nos força a perguntar: qual é a base real de um poder que dura? É a força bruta da conquista ou é o consentimento daqueles que são governados? A resposta que Ciro deu com a vida dele ecoa até hoje.